Hoje vamos falar de uma coisa que aparece de 4 em 4 anos, mas não é a Marina Silva. Sejam todos bem-vindos e estamos no ar com Pontos de Vista. Então, galera, hoje vamos falar um pouco sobre as funções de um vereador na cidade, que muita gente ainda desconhece. E de 4 em 4 anos, quem mais move, são eles quem mais movem o mercado local, com compras e vendas de votos. Isso é pra ser uma piada, quando eu escrevi parecia ter que ser mais engraçado. Mas enfim, os vereadores estão na Câmara com a função de criar projetos de leis para a nossa cidade, supervisionar o gasto do dinheiro pelo prefeito, o prefeito prestar conta para ele sobre as finanças da cidade sempre que ele achar necessário. Mas isso é uma coisa que não acontece, então as pessoas colocam eles lá simplesmente por amizade, em troca de algum favor. E esse lance de vereador pagar a conta de luz, pagar essas coisinhas assim básicas, claro, isso favorece alguém, mas isso não é uma função do vereador. Logo, quando o vereador se recusa a fazer um desses favores, ele já é totalmente escrachado, né? Mas fica bem claro, galera, que isso não é uma função do vereador ajudar o povo de forma individual, mas ajudar o povo em coletivo. Ou seja, ele é uma peça para ajudar a nossa sociedade, não só você. Então, 2020 é a próxima política. Então seria bom você ser mais consciente em relação ao seu voto. E como a nossa cidade é pequena, aqui em Lagoa de Roça, você conhece pessoas, né? Você sabe quem são e sabe se elas têm capacidade de estar dentro de uma Câmara. Será que elas têm um senso crítico de estar ali dentro? Será que eles estão ali dentro por vocês ou estão ali dentro por eles mesmos? Tá foda. Hoje no Complicado. nosso programa, trouxemos um cara que foi uma peça fundamental aqui na cultura da nossa cidade. É um dos pioneiros aqui, na verdade, da cultura, um meio underground. Professor de Sociologia, coveiro, músico. Hoje os pontos de vista são do professor Railton Tomás. 1, 2, 3 e... Gravando. E aí, galera, estamos de volta com um ponto de vista e hoje temos a entrevista aqui com o nosso amigo Railton, que é músico, professor de Sociologia, coveiro e foi candidato à Prefeitura de São Sebastião do Lagoa de Roça. Conta um pouco dessa sua trajetória, Railton, aqui na nossa cidade. Você como músico, você participou de uma das bandas mais influentes aqui da nossa cidade. Claro, quero agradecer primeiramente a oportunidade ao pessoal do Pontos de Vista, né? O trabalho de vocês está bastante legal. Acho que realmente a cidade precisa de um veículo de comunicação Massa. que proporcione essa discussão mais crítica e que realmente permita a voz àqueles que não têm voz, né? Bom, Dalvan, eu gosto de fazer de tudo um pouco, né? Se você Eu percebi. for puxar meu currículo, o negócio é bastante denso, né? Mas é essa vontade que eu tenho de aprender e a inquietude que me dá quando eu vejo uma coisa legal que eu não sei fazer e dá vontade de fazer. Sobre música, né? Eu tive um projeto, inclusive, com você, né? Acho que foi um dos primeiros projetos musicais aqui na cidade de Lagoa de Roça. E nesse sentido, a gente continuou a fazer projetos, né? Desvinculamos do projeto que foi BR-104, depois se tornou mesmo BR-104. Né? Até inclusive assisti uma entrevista de vocês aqui, que eu achei até bacana pra caramba. Não acompanho todos, mas alguns eu venho acompanhando. E Arthur até falou dessa foi justamente, tivemos essas parcerias, né? E foi uma coisa bastante gratificante acredito agregadora na minha vida, sabe? No sentido de que acredito, assim como
muitos acreditam, eu acredito que a arte ela proporciona essa amplitude na visão das pessoas, né? E naquele momento a gente éramos moleques, né? E tentamos fazer esse movimento, e um movimento autêntico, né? Pioneiro, né? Fomos as primeiras bandas undergrounds aqui da cidade. E acredito que a gente deixou um legado muito bom, essa molecada aí que hoje do meio underground tem uma certa influência desse movimento que a gente gerou naquela oportunidade, né? E aí, da fragmentação daquele movimento nosso, você lembra bem, eu viajei, fui trabalhar fazendo bolo pelo meio do mundo, e quando voltei, fundei juntamente com os meninos aí, Arthur, Mabel e outros meninos, né, Douglas e tal, a Neobutrins, né, que tem aquela ideia de relembrar as origens com o nome, né, dos antigos Butrins, e promover dentro da cidade uma música crítica que criticasse a realidade local. Então, acho que foi basicamente isso, né? A gente tentou fazer um projeto para ir além do estado, né? A gente tocou em vários lugares, participamos de eventos com os motoclubes, né? Eu quero agradecer sobretudo o João Donato, o pai de Michel, Coroas né? do Asfalto. Coroas do Asfalto, que deu uma oportunidade assim imensurável pra gente, e a gente viajou muito, se divertiu bastante e fez aquilo que gostava, que era a arte, né? Acho que foi um momento feliz na minha vida, e acredito que para os meninos também. Massa, velho. E assim, você como professor de sociologia, como é que você vê assim a cultura na cidade, a importância disso? Como movimentos hoje que temos aqui, como o Roça City Breaks, por exemplo. Claro, a cultura é um dos principais traços que diferencia o ser humano dos demais animais, né, do reino animal. E por ter essa característica importantíssima, eu acredito que é imprescindível para qualquer sociedade, né? Sem cultura, e acredito sem uma cultura inclusiva, né, uma cultura que englobe todas as realidades, não só uma realidade elitizada, mas a realidade da periferia também, né, que a gente tem grandes artistas na periferia. Eu acredito que ela ajuda no processo de uma construção cada vez mais forte de uma sociedade, né? Uma sociedade ela se torna mais forte quando ela tem esse intuito de fortalecer a própria produção cultural, ao invés de comprar, produzir e vender a própria cultura, né? Ou exportar a própria cultura, não necessariamente vender. É para abrir um parênteses aqui para você ver como isso é importante, né? Alexandre o Grande, né? o grande conquistador, ele quando conquistava os territórios dele, Alexandre foi, e olha que legal, Alexandre foi aluno de Aristóteles, né? Aristóteles. Então, Alexandre o Grande, ele não era somente um grande guerreiro, um grande conquistador, mas era um grande intelectual no tempo dele, né? E via que, ao dominar determinados territórios, você não pode, por exemplo, você não deve, por exemplo, destruir as culturas e impor a sua cultura, como aliás os europeus fizeram aqui no Brasil, né? Sim. Alexandre o Grande mantinha as culturas lá e apenas dominava as regiões para que elas não se rebelassem e continuassem produzindo e mantendo a ordem que elas têm. Então, é bastante interessante a gente perceber. Eu que tenho andado pelo estado da Paraíba e sempre, e acho que sou um dos que mais conhece o estado da Paraíba aqui de Lagoa Doce, porque gosto de viajar e gosto de perceber essas cidades, né? Para dar o rolê de final de semana, eu sempre saio. E tenho percebido que Lagoa de Roça tem um potencial muito forte na produção cultural, né? Temos vários meninos aí, os meninos do hip hop, tem um material autêntico. Tivemos nosso movimento naquela ocasião que foi pioneiro, querendo ou não, e que deixou esse legado do movimento underground na cidade, né? Por mais que o preconceito naquele período batia, hoje ainda bate, mas um pouco menos. Mas acredito que Lagoa de Roça potencialmente é um polo cultural no estado da Paraíba, né? Não dos maiores, não dos menores, mas tem sua importância, né? E acredito que a gente deve incentivar isso porque melhora a criticidade do pensamento das pessoas. E assim, você como professor, qual foi seus desafios em sala de aula, quando você chegou lá? Lidar com a turma, com os alunos?
Vocês podem me arrumar um copo com água, eu tô cara fodida. É incrível, compadre. Você não puxa o copo, aí você derramar. Como é que eu vou derramar? Não, tá. Rapaz, foi. A minha entrada na sala de aula foi uma coisa bastante esdrúxula, né? Assim, foi uma coisa muito engraçada, porque quando você sai da universidade, né, tem os projetos de extensão, tem os projetos de. Tem o estágio e tudo mais, mas a sua primeira atuação ela é impactante em certo sentido, né? E quando eu cheguei a primeira vez na sala de aula, eu tive esse choque assim com a diversidade das realidades, e aí você realmente é, coloca em prática aquilo que você viu no seu treinamento enquanto formação. E quando eu percebi que havia dificuldades gigantescas como a desigualdade social e que ela se reproduzia dentro da sala de aula, foi onde eu comecei a moldar a forma como eu trabalhava, né? Eu sou adepto da ideia de que o professor ele deve fazer parecer belo tudo aquilo que à primeira vista ao aluno soa difícil de engolir, né? Isso para mim é uma tarefa primeira do professor, acho que é uma obrigação do professor, não é nem uma tarefa, é uma obrigação do professor. Fazer uma coisa que parece ser ruim, que parece ser difícil de aprender, se tornar uma coisa bonita de se aprender. Há quem diga que isso é um romantismo da moléstia, mas eu acredito que o mestre tem que ter esse papel, o mestre tem que proporcionar essa coisa. E isso é muito difícil de fazer quando a realidade não proporciona a contrapartida dela, né? Você tem uma sala de aula e geralmente você tem alunos de várias situações econômicas, emocionais e, enfim, de várias regiões, né? Você pega alunos da zona rural, você pega alunos da periferia da cidade, do centro, e isso de certa forma dificulta o trabalho do professor, né? Porque nós trabalhamos com a ideia de que a escola é democrática, né? E a escola democrática, ela na teoria funciona, mas na prática, quando se encontra com essas realidades diferentes, meu amigo, é muito complicado. O professor dá aula igualmente para todos os alunos, né? Isso não aconteceu só na minha aula não, isso é um padrão que acontece na escola atual. O professor dá aula a todos os alunos, mas nem todos os alunos têm os códigos necessários para entender o tipo de linguagem que o professor proporciona e os exemplos que ele proporciona, né? E aí a minha defesa em manter a escola do campo. Porque a gente quando tira o menino do campo para a cidade, para estudar na cidade, a, a violência simbólica que a gente está praticando é imensa, porque você coloca ele diante de uma realidade totalmente distante daquela que compõe a essência desse menino, né? Então, para mim, dar exemplos sobre a vida cotidiana da cidade, do campo, momentaneamente, fica bastante complicado dentro de uma mesma aula, né? Então isso é uma das dificuldades que eu acredito que a escola deve focar em eliminar, né? E que se ela não eliminar, ela vai estar contribuindo para a reprodução das desigualdades sociais, né? Como diria o Pierre Bourdieu, né? A escola é um aparelho de reprodução das desigualdades sociais. Por quê? Com esse discurso de democrática, ela acaba privilegiando aqueles que vêm de famílias bem abonadas, né? Porque é muito fácil para um menino que é filho de professor, filho de advogado, que já tem esse contato, não é que ele é mais inteligente que o menino da zona rural, ou o menino da periferia como eu e você fomos, né? Mas é porque ele tem um contato, o filho do professor, do advogado, desse pessoal que tem uma certa formação, eles têm um contato com o tipo de linguagem que o professor na sala de aula vai cobrar dele. Então facilita muito o aprendizado para o moleque, né? Já o menino que não tem esse contato, como eu não tive, né? Por exemplo, eu sou filho de agricultores e minha mãe é empregada doméstica, né? Então, o pouco que ela sabia, ela me ensinou. Eu aprendi a ler e escrever em casa. Eu fui para a escola, eu já sabia ler e escrever. Mas aprendi da maneira mais informal possível, né? E as normas, padrões que a escola cobra não estavam bastante distantes da minha realidade, né? Então isso dificultou na minha aprendizagem no começo. E eu percebi essa lógica dentro da sala de aula e essa foi uma das maiores dificuldades que eu enfrentei e enfrento hoje com a estrutura que a escola permite. Massa.
Em 2016, nosso amigo Railton foi candidato à prefeitura de São Sebastião do Lago de Roça. E assim, teve alguma coisa que você aprendeu com isso? Alguma coisa que você percebeu que antes era imperceptível para você? E para você que teve de dentro, conheceu alguma coisa do sistema? Foi justamente essas contradições que eu percebi dentro da escola, que é uma repartição pública, né? Acho que o cidadão comum ele notou que eu falo muito em educação, né? Justamente para tentar diminuir essas desigualdades entre as classes mais abonadas e menos abonadas da sociedade civil, sobretudo aqui no Lagoa de Roça, né? E percebendo que o governo, talvez não por má fé, mas por não entender, ou por ignorância mesmo, por não compreender essa problemática, né? Por não conseguir enxergar isso, ele acaba mantendo tudo como está e a coisa continua se perpetuando aí para sempre, né? Então eu quis propor para a sociedade de Lagoa de Roça naquela ocasião um modelo novo, não de gestão apenas, mas um modelo na forma de nós nos organizarmos enquanto sociedade, né? Eu queria e quero é, 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 propor à sociedade uma forma de educar nossos cidadãos para que os cidadãos eles tenham a mesma capacidade que eu tive de entrar no processo, de propor ideias e quem sabe, eventualmente, representar a sociedade em uma gestão, ou como vereador, como qualquer cargo público, né? Mas que tem essa capacidade de enxergar essas contradições na sociedade, essas desigualdades sociais que os meninos enfrentam na escola e que eles possam suprir por si só com as próprias pernas essas necessidades, lutando pelos próprios direitos, né? Então isso foi uma das coisas que mais me movimentou a entrar na política, né? Então, acredito que esse projeto ele deve ter dado um legado à sociedade. Acho que foi muito importante, não apenas pela quantidade de votos que eu tive, mas pela possibilidade que eu dei aos cidadãos comuns. É porque você veja que política também não é troço democrático, não, né? A dificuldade que eu passei naquela ocasião para entrar no processo foi gigantesca, gigantesca mesmo. Você imagine, a política não é feita para pobre, de jeito nenhum. Porque você tem que dominar as legislações. Se você não dominar, você tem que ter dinheiro para pagar alguém que domine, para fazer os cadastros, para movimentar as documentações, para organizar toda essa estrutura e a burocracia, a linguagem que o TSE, a Justiça e o sistema político manda para o cidadão é uma linguagem que a gente não vê em canto nenhum. É tanto que você vê a sessão da Câmara aí, ninguém entende porcaria nenhuma do que o cabo está falando, porque eles usam uns termos que não é acessível ao cidadão comum, né? E aí o cidadão e ainda fica alguns vereadores convidando o povo para ir assistir a sessão da Câmara. Para quê? Né? Se eles falassem a linguagem do trabalhador, eu tenho certeza que todo mundo ia lá meter o dedão e dizer, ó, tá errado isso aí. Mas eles não querem ser compreendidos, não. Né? Pode ser Então, uma estratégia. então para você ter uma ideia como é a dimensão do processo. Então, naquela ocasião, eu me propus a lançar uma nova ideia, a dizer aos cidadãos que todo mundo pode participar, na dependência de entender o processo e poder propor nova forma de proceder. E, enfim, foi isso, né? Naquela ocasião foi isso. Massa. E assim, tem alguma coisa assim dentro do sistema que você aprendeu que fora era imperceptível para você, mas concorrendo ali você percebeu alguma coisa? Nossa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa que me deixou feliz, mas muita coisa que me deixou muito triste, assim, muito frustrante, né? Por exemplo, essa questão de não ser democrático e de ser muito difícil de participar, né? Isso me deixou muito triste. Naquela ocasião tinha uma TVzinha aqui, né? Que era TV Caracol, acho que era esse o nome, né? Caracol conectado. É isso, que deveria ter proporcionado naquela ocasião, né, um debate, e isso foi o que mais me deixou triste, porque com os políticos não, a gente já está acostumado. É a regra do jogo, a malícia, o maquiavelismo, o jogo, os acordos por trás, né, isso a gente já sabe que existe. Mas fiquei bastante decepcionado com o próprio membro da sociedade civil, né, que montou uma TV naquela ocasião e deveria ter aberto um debate entre os candidatos, né, ter entrevistado todos igualmente, mas não.
agiu direcionadamente, intencionalmente para privilegiar uma candidatura em detrimento de outra, ferindo o princípio básico da democracia, que é a igualdade de todos falar, de dar sua opinião, expressar sua opinião. Então, foi uma das coisas que me deixou bastante triste, né? Outra coisa também que você percebe quando está dentro do jogo, né, que assim, é sujo. A política, nos moldes desse sistema que a gente tem, é uma coisa de entristecer qualquer um. A gente entra, né, e se sente muito triste mesmo. São as questões de como o poder acontece. O prefeito não tem poder de nada, e eu descobri isso enquanto candidato a prefeito. Sim. Não tem poder de nada se não tiver o jogo de alianças e acordo com as câmaras municipais. Né? É um exemplo que acontece no cenário federal. Né? Ou seja, a gestão do governo anterior aí no Senado Nacional cortou alianças com o Congresso Federal e travou a gestão e virou esse caos institucional que a gente tem hoje e que infelizmente não tem previsão de como até quando a gente vai se acertar. Né? Então, enxerguei isso no cenário e vi que há esse jogo de acordos entre legislativo e executivo e que se você não tiver esse acordo, você não governa, não passa, não paga contas, não paga. Isso é das coisas que entristece, porque acaba não estando mais na mão do cidadão controlar a organização de sua própria sociedade e fica dentro daquilo que pejorativamente eu chamo de cartel, né? O pessoal não gosta, ficam bravos, não, você não pode usar essas palavras, mas a gente fica tão indignado com o processo, a gente fica tão, assim, porque você estar de mãos amarradas, né? E você não resta outra alternativa que é mostrar como a coisa é, e na minha opinião é um cartel mesmo, né? Onde os acordos diz o que acontece dentro do Senado político da maneira mais não democrática possível. Então, isso foi uma das coisas que me deixou bastante triste. Mas das coisas que me deixou feliz foi esse legado das pessoas começarem a se envolver mais com política na cidade e começarem a colocar mais o dedo, né? Dizer assim, olha, a gente também pode opinar e tudo mais. Então, acho que foi uma experiência muito boa nesse sentido, assim, acho que foi muito importante. E enquanto vida eu tiver, tempo eu tiver, né, até porque eu fiz uma campanha sem gastos praticamente nenhum e só com o discurso e a internet redemocratizou a coisa, né? Sim. Deu a oportunidade de muitos me ouvirem, né? E isso foi positivo. Então acho que é esse o balanço que eu faço. Teve seus saldos negativos, né? Que o sistema aberto a você e os acordos que vem para você fazer, eu reneguei a todos, né? Mas tem as partes positivas que você dizer ao povo, ó, tem a possibilidade da gente endireitar as coisas. Então acho que é isso. Inclusive, assim, em relação à Câmara, como você citou, eu acredito que aquilo ali a gente deveria convencer mais a galera a participar Sim. da eleição mesmo, da candidatura, para renovar, né? Porque tem muita gente ali que você sabe que não tem uma capacidade de estar ali dentro. E esse sistema de cartel que eu lhe falei é uma coisa que perdura já há 30 anos. Há 30 anos. A nossa sociedade é vítima desse sistema porque ele já tem mais de 30 anos aqui. Tem cara aí que tem mais de 4 mandatos, rapaz. Não tem um projeto de grande importância aprovado. As discussões dentro da Câmara são ridiculamente simples, né? Ou seja, não abordam questões substantivas. Você tem um problema da segurança pública aqui em Lagoa de Roça, né? O porquê que nós temos um déficit tão grande na educação, porque temos a entrada de tão poucos meninos no meio universitário ou num curso profissionalizante, né? Porque o índice de analfabetismo ainda é extremamente alto, né? Naquela ocasião eu coloquei meu plano de governo e olha que ridículo, naquela ocasião eu fui o único que propôs como ia ser governada a cidade em 4 anos, né? Então tudo o que acontece é no bando, né? Então essas coisas elas não são questionadas, né? Então acho que esse sistema de cartelismo que a Câmara vem proporcionando, né? E esses vereadores que se elegem a partir de currais eleitorais, é, isso é de indignar o camarada, né? Então acredito que coisas bizarras como fazer
uma sessão solene para entregar a chave da cidade a um padre, né? Enquanto acontece, para você ver o tamanho dos absurdos. E são pessoas que recebem muito bem para desempenhar atividades, mas são atividades que são desempenhadas pifiamente com dinheiro público, né? É um serviço muito caro e de péssima qualidade, né? Então eu sou radicalmente contra tudo isso sim, acho que não tem como você perceber essas coisas e ficar calado, isso é impossível, né? E aí você percebe, por exemplo, tem vereador que entrou agora no mandato, você não sabe se o cara existe, se o cara fala alguma coisa na sessão. Então é isso, Dalvan, é mais nesse sentido de propor mesmo modelos que sejam mais eficientes e que façam o dinheiro da população, que é pago em impostos, valer a pena, né? Um serviço que retorne para a população com qualidade, né? Com qualidade. E assim, como é que tu vê hoje o cenário político nacional? Difícil, difícil, muito difícil. Imagino que até para votar para gente que tem, por exemplo, tenho uma formação na área de ciência política, né? E mesmo assim, para a gente fazer uma análise e ter uma previsão de um voto que diminua esse caos institucional que está hoje dado, até para a gente muito difícil, imagino, para o cidadão comum, né? Porque você tem vários partidos envolvidos em escândalos, né? Você tem projetos de governo que não representam a sociedade civil no sentido de trabalhadores, operários, mas sim representam os interesses do baronato nacional. E tudo isso caminha para um discurso de oportunismo extremamente grande. Você vê aí candidatos que acenam para a entrega da pátria ao mercado internacional, né? Que privilegiam a desburocratização e a proteção do Estado sobre o trabalhador para colocar ele para negociar com o empregador. Isso não faz sentido. Qual o empregador que vai, qual o patrão que negocia com o empregado? A regra é clara, como diria, como é o nome daquele juiz, né? A Casa Grande não, agora não esqueci, enfim. Fazer como Arthur, foda-se, eu não entendo de futebol, né? Dá um pi, né, pô? Pi. Preocupado com os Arnaldo, Deus. foi Arnaldo. Arnaldo, né? Arnaldo. Pronto. A regra é clara, como diz Arnaldo, né? O patrão ele vai dizer o seguinte: se tu não quer essas condições de trabalho, tem outros 500 lá fora que quer. Então, o que resta ao trabalhador é aceitar. Então, a gente tem que, principalmente a gente que pertence a essa classe, a gente tem que começar a enxergar isso, essas representações por esses modos, né? Representa nossos interesses? Não, não representa. Então a gente não vai com essa galera, porque é um tiro na cabeça, né? Eu sou bastante radical nesse sentido e digo, o cara que defende o patrão nos moldes do sistema que a gente tem hoje é o capitão do mato mesmo, do mundo moderno. É o capitão do mato. É um sistema que oprime, um sistema que de cima para baixo até a escola utiliza para criar mão de obra barata para poder fazer os próprios sistemas funcionar. Então acredito, Dalvan, que o povo brasileiro, né, deve ficar atento a essas questões para votar. De representatividade, não estou dizendo para votar no partido A, B ou C não, mas buscar aquilo que representa de verdade. E não se deixar levar pelos discursos, né, eufóricos que geram aquela comoção da população. Não, analisar mesmo, representa? Não, não representa. Então não votamos, né? Então acho que a culpa não é da população, como eu critico bastante alguns vereadores aqui na cidade, que às vezes bravejam por aí dizendo, não, quem colocou foi o povo. Mas quando a gente olha para o povo, é o povo que teve a educação política negada pelas escolas, né, pelo sistema que o próprio governo proporciona, é o povo que tem a educação sucateada, é o povo que é obrigado a aprender política na rua, infelizmente, nessa baderna institucional o cara não aprende nada que preste, né? Então a gente não pode culpar o povo, né? O povo é vítima desse sistema, infelizmente.
E a maioria desse pessoal que se deixa levar pelos discursos eufóricos e os fanatismos são essas vítimas, né? São essas vítimas. Então é necessário fazer análise, é necessário perceber se você realmente é representado pelo candidato para tentar movimentar. Em se tratando do sistema, da coisa como está, infelizmente está no caos institucional. Né? E acredito que estamos vivendo sobre um golpe de Estado calado, sabe? Desses ocultos, assim. Porque está muito contraditório as decisões da justiça. Uma hora ela decreta uma coisa, mas sobre o mesmo caso, com outra pessoa, ela decreta outra coisa. Né? Então a gente tem que ver para quem está servindo isso tudo. E recentemente, Railton, não sei se você acompanhou aqui na nossa cidade, semana passada, aconteceu um caso de racismo que foi oriundo de um antigo vereador aqui da cidade. Como é que você vê isso aí, esse caso? Qual a sua opinião em relação a isso? É lamentável, né, velho? É um absurdo que em pleno século XXI a gente ainda perceba o mundo dessa forma e ainda manifesta esse tipo de opinião infeliz, né? É repudiante, aquilo ali não faz sentido mais no mundo moderno. E é justamente como eu estava falando a você, é aquele mesmo povo que foi educado pela essa educação formal que a gente tem, que reproduz esses mesmos valores, esses mesmos preconceitos. Isso não é de hoje não. Né? Imagine, eu fui morador do campo, né? Eu morei no Caracol, né? A minha infância, e morei também eu morei em diversos lugares, mas aqui na cidade eu morei na zona rural, no Caracol, e morei na Rua do Matador, né? Rua Antônio Apolinário, né? Conhecida como Rua do Matador. Periferia. Sim, a periferia da cidade, né? Que, querendo ou não, carrega um certo estigma por parte de uma população, né? Que é um lugar de marginal, um lugar que tem perigos, um lugar que tem isso, aquilo, outro, né? Eu morei lá e fui muito feliz na época que morei lá e assim, foi uma experiência muito boa, não tenho o que falar daquela rua não, né? Mas sempre houve esse tipo de preconceito aqui na cidade, sobretudo com o pessoal da periferia. Imagine que quando a gente, criança, né, a gente vinha brincar com os meninos daqui que moravam mais para o centro, né, e os pais perguntavam logo, de onde é esse menino? Né? E às vezes o menino dizia, não, é lá da Rua do Matador. O semblante mudava automaticamente. Era quase dizendo um serial killer. Filho de Fernandinho Beiramar. Era quase uma coisa que acontecia como. Era bizarro mesmo, assim. E você notava, a gente criança, mas a gente notava, a gente percebia que não era bem-vindo. Não era bem-vindo. E com 5 minutos depois, né, a mãe entrava, o pai entrava, e a gente brincando lá, com 5 minutos depois fazia, já acabou a brincadeira aí, isso não é hora mais de menino estar brincando na rua não e tal, vamos todo mundo para casa, ou seja, expulsando mesmo. Então, sempre houve, existe hoje, mas sempre houve esse preconceito, né? E é lamentável que isso continue ocorrendo e acho que a gente deve reprimir, não deve deixar esse tipo de coisa passar em branco, deve manifestar. Às vezes o cara diz, não, é só uma brincadeira, né? Foi só uma brincadeira e tal, pá, mas às vezes não é e o cara quer tornar. Às vezes acontece, né? Mas às vezes não é e o cara quer tornar uma brincadeira para legitimar um preconceito que ele vela, né? Que ele vela dentro de si. E imagine, né? O típico cidadão de bem, o típico cidadão que exemplo, modelo de sociedade, mas que exclui determinada parcela da sociedade, por exemplo, por cor de pele. Isso é um absurdo, né? Eu acho que a sociedade humana já ultrapassou o período de enxergar o mundo apenas com os olhos, de ouvir, com os sentidos, né? Enxergar a realidade com os sentidos. Isso aqui, a realidade, na minha opinião, é muito mais do que aquilo que a gente consegue perceber. Né? E talvez nem seja isso que a gente consiga perceber. Né? Imagine, porque a gente só consegue perceber o mundo, as pessoas, as culturas, as cores, pela configuração que a natureza nos permite. Né? Mas se você for olhar um coelho, um gato, um outro animal, uma pessoa com deficiência, ela vai enxergar o mundo visual, auditivo, ela vai enxergar o mundo de outra perspectiva, que vai ser outra configuração de realidade. Então, qual a autoridade que nós temos para dizer que determinada coisa
inferior ou superior a determinada coisa a partir apenas da nossa visão biológica. É necessário o cara perceber a essência das coisas. Nesse sentido eu gosto dos gregos, né? E dos idealistas, que a gente tem que perceber as coisas pela sua essência. A matéria muda, a matéria de que todos nós somos feitos é a mesma, e ela muda, vamos morrer, vamos nos tornar adubo e tudo mais, mas a essência, o Railton, o Dalvan, essa coisa que não dá para pegar, que é a ideia, né? Porque eu acredito que o ser humano não é mais que uma ideia não, ele é a ideia de que ele mesmo é alguma coisa. Quando essa ideia para, não sobra mais nada, sobra matéria decomposta, vira adubo e tudo mais. Então, essa ideia do eu, da essência, da voz que fala, desse conjunto de ideias, ela deve ser privilegiada. E acredito que a educação contribui para que os cidadãos eles não vejam as pessoas pelas ideias, mas sim pelo que aparenta, né? Imagine, eu como professor sofri muito preconceito também. Mas como assim, um professor com essa cara de mendigo, tatuagem, barba grande e tal? Existe. Né? Imagine, fui um dos professores que mais ajudou a colocar alunos nessa cidade, no Instituto Federal, por exemplo, né? Em outras instituições que sempre aconselhou aos meninos a buscarem novas formações e tudo mais, mas em virtude da nossa imagem a gente acaba perdendo credibilidade nas atividades que a gente desempenha. Então acho que isso tem que acabar. A imagem é o que prevalece hoje. E isso é uma coisa muito grosseira. Os gregos, há 2.500 anos atrás, já não mais olhavam a humanidade pelos sentidos, pela imagem. Então acho que a gente está muito atrasado e precisamos evoluir nesse sentido. E aí, Raul, pra gente encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem pra galera que nos assiste? Claro, tem uma frase que, em momentos onde posso difundir uma ideia, onde posso conversar, onde posso ter uma conversa como essa, e assim, a entrevista muito bem organizada, vocês estão de parabéns, né? Espero que vocês não terminem como a TV Caracol, apoiando candidatos por aí e perdendo a parcialidade, porque acho que jornalismo é isso, mas enfim, é uma crítica que eu faço. Por favor, um dia não façam isso. A gente vai se olhar os tucanos. Eu ouvi dizer merenda. É porque esse pessoal gosta de uma merenda amuada, né? Eu não entendo isso não. Enfim, né? Eu estou faminto. Mas A enfim, voz que emana. tem uma mensagem que eu gostaria de passar e que eu aprendi, né? E que me incentivou muito na vida, sobretudo a procurar a conhecer as coisas, a entender essa curiosidade de criança que permanece em mim, e eu gostaria que permanecesse até meus últimos dias, né? Essa curiosidade que eu pretendo também levar para minha filha Bel, né? Acredito que ela vai gostar dessa visão um dia. Essa frase, esse pensamento é do professor Dr. Enéas, né? E quando eu vi a primeira vez, inclusive coloquei no meu trabalho de conclusão de curso, e diz mais ou menos o seguinte: o dado mais importante que separa o ser humano dos demais indivíduos e dos demais seres na escala filogenética no reino animal é o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem, só em conhecimento o homem é livre, e ele sendo livre, ele pode buscar condições melhores de vida para ele e para todos os outros semelhantes, né? Eu só consigo entender uma sociedade na qual o governo, a razão principal dele de ser, seja educar e formar o cidadão. Para mim, o ser humano tem de saber, tem de conhecer, e em conhecimento ele é livre. Massa. E vamos fazer um ping-pongzinho aqui rápido. Queria que você me falasse um livro. Fundamentos da metafísica dos costumes. Assim, é extraordinário. Uma música. Uma música. Deixa a Terra em Paz, de Cólera. Cólera. Um filme. Um filme, O Preço do Amanhã. Um sonho. Que um dia todas as pessoas consigam enxergar a essência das pessoas e não mais as aparências das coisas. Não só das pessoas, mas a aparência das coisas, né? Que um dia as pessoas consigam perceber de que a matéria de que elas é feita é a mesma matéria de que todos os outros e que todas as coisas são feitas, né? E que todo mundo
é parte de um todo, e que ao invés de a gente se atacar, de a gente dividir, ao invés de a gente acumular para si, a gente divida, a gente se solidarize, a gente tenha empatia. Acho que através da educação é que isso vai acontecer. Acho que isso é meu sonho e minha meta de vida é lutar por esse ideal. Massa, velho. Muito obrigado, Railton. Ah, tamo junto, moleque. Pelo Precisando. Valeu, prazer. Valeu. Então, galera, isso aí foi a nossa entrevista com o nosso professor Railton Tomás. E para vocês que não sabem, essa música de introdução do nosso programa é uma música da Nel Butrins. Ele é um dos compositores desse riff que toca aqui no nosso programa. E eu queria agradecer, muito obrigado, Railton, por esse tempo que você teve conosco. Falar sobre um pouco, vocês viram um senso muito crítico dele, ele tem uma propriedade no que fala, é um cara extremamente inteligente, eu admiro muito. E queria agradecer também aqui ao WRCEL por estar nos apoiando, João Boi das Aves, Variedades. Nosso programa, para você, não sei se você já percebeu, mas deixou de ser todas as quartas-feiras e passou a ser 2 quartas-feiras por mês, ou seja, de 15 em 15 dias. Pra acabar, velho, pra encerrar com o programa de hoje, temos um improviso aí que eu fiz com o nosso professor Railton. E espero que vocês gostem.